Pessoal, tô de volta para mais um tema de direito administrativo, sem dúvida nenhuma, um tema muito importante para a gente, para a sua prova de delegado de Polícia Civil de São Paulo, que é a improbidade administrativa. A gente precisa trabalhar aqui alguns pontos bem específicos da Lei 8429, mas já te adianto que a lei toda, ela pode aparecer para a gente em prova. A Lei 8429, ela sofreu diversas alterações muito importantes em 2021, e aí, por isso, qualquer coisa pode aparecer para a gente. Tá? O que eu vou fazer aqui nesses nossos 4 blocos de improbidade é pincelar com vocês alguns pontos mais importantes, mas, de novo, tá? Qualquer coisa pode ser cobrada em prova. Tranquilo? Então, não deixe de estudar a lei de improbidade. Quando a gente fala de improbidade administrativa, é importante a gente lembrar do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, que traz consequências já na própria Constituição para quem pratica ato de improbidade administrativa. Então, quem pratica ato de improbidade administrativa de acordo com a Constituição pode sofrer algumas consequências que estão previstas lá no parágrafo 4º, que basicamente vão ser a suspensão dos direitos políticos. Então, os direitos políticos podem ser suspensos para aquela pessoa que for condenada, né, pela prática de um ato de improbidade. A perda da função pública. É possível que aquela pessoa ela venha a perder a função pública por ser condenada pela prática de um ato de improbidade. É possível que nós tenhamos a indisponibilidade de bens. A indisponibilidade de bens ela é uma medida cautelar de acordo com a Lei 8429, que faz com que, mesmo antes de ser condenado, aquela pessoa ela venha a não poder abrir mão de todos os seus bens, para garantir que lá na frente, se ela for condenada na sentença da ação de improbidade, ela tenha bens suficientes para devolver. E a Constituição ela também prevê o ressarcimento ao erário. Ressarcimento ao erário, que é a possibilidade, né, de sanção que a gente vai ter, que vai ser aplicada sempre que o erário sofre algum tipo de prejuízo. Se o erário, se os cofres públicos, eles sofrem algum tipo de prejuízo, o juiz ele tem que aplicar essa sanção de ressarcimento ao erário. E o último ponto importante aqui do 37, parágrafo 4º, que você vai ver, né, quando você for lá estudá-lo, né, quando você for ler o parágrafo 4º, é que ele traz pra gente essas consequências para quem pratica, né, um ato de improbidade administrativa, sem prejuízo da ação penal cabível. Por que a Constituição ela fala que eu tenho essas consequências sem prejuízo da ação penal cabível? Para garantir que você não confunda e que você ache, né, que a ação de improbidade administrativa ela é uma ação penal. Gente, se ela fosse uma ação penal, você não estudaria ela comigo no direito administrativo, tá? A ação de improbidade administrativa, ela traz consequências na esfera civil, na esfera política e não na esfera penal. O que acontece é que muitas vezes a mesma conduta de um agente público se enquadra na lei de improbidade e também é um tipo penal. E aí o que vai acontecer? A pessoa ela vai responder como ré numa ação de improbidade e também como ré numa ação penal, tá certo? E além da Constituição, nós temos a Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. E ela vai trazer pra gente, né, como eu disse, todas as consequências para quem pratica esse ato de improbidade, vai trazer como é que a ação de improbidade vai se dar, enfim, ela traz todos os pontos importantes. É importante lembrar que a Lei 8429 de 92, ela sofreu muitas transformações, basicamente, praticamente ela foi toda alterada pela Lei 14.230 de 2021. Por isso que é tão importante que você estude essa Lei 8429, tá? Porque ela foi praticamente transformada, poucos dispositivos continuaram os mesmos que existiam, né, antes dessas alterações da lei de 2021, mas elas podem todas vir a ser cobradas para a gente em prova. E aí eu quero trabalhar com vocês 2 pontos específicos aqui nesse nosso bloco. Primeiro, a necessidade de conduta dolosa, que é uma das principais alterações que nós tivemos na Lei 8429, lá em 2021, uma das várias, né, transformações, mas ela é muito importante destacar com vocês. E também quero trabalhar aqui os sujeitos do ato de improbidade, tanto quem é que sofre atos de improbidade, quanto quem é que pratica atos de improbidade, tá certo? Então vamos começar falando um pouquinho da conduta. A Lei 8429, gente, a partir dessas alterações de 2021, ela exige de forma clara e repete isso o tempo todo, que só vai ser considerado um ato de improbidade administrativa aquele ato que se dê de forma dolosa. A gente consegue perceber isso já lá no artigo 1º, parágrafo 1º da lei. O artigo 1º, parágrafo 1º, ele fala que são considerados atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 da lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais.
A gente pode ter outras leis que tragam improbidade administrativa, por exemplo, o Estatuto da Cidade, por exemplo, a Lei das Eleições, eles trazem atos de improbidade. Mas tirando, né, essas leis especiais que não vão ser objeto de análise nossa aqui, são considerados atos de improbidade, então, aquelas condutas dolosas que se enquadram nesses 3 artigos que a gente vai trabalhar mais pra frente, que é o artigo 9º, que traz os atos de enriquecimento ilícito, o 10, que traz o prejuízo ao erário, e o 11, que são os atos que ferem princípios da administração. Mas o que importa pra gente aqui é, a conduta ela tem que ser dolosa. E é uma importante alteração porque na lei, no texto antigo, existia uma possibilidade lá no artigo 10 de conduta culposa, o que não vai ser mais possível. A conduta ela precisa ser dolosa, tá certo? Ainda no artigo 1º, parágrafo 2º, a lei ela vai de novo destacar essa necessidade de dolo e ela fala que tem que ter um dolo específico. O que é o dolo específico? De acordo com a lei, é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito previsto nos artigos 9º, 10 e 11. Então, eu só vou responder por um ato de improbidade administrativa se eu queria, de forma livre, de forma consciente, alcançar o enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário ou atuar numa das condutas lá do artigo 11. Tá? Antigamente existia, né, uma discussão sobre a possibilidade de um dolo geral, de um dolo genérico. Hoje não, tá? Hoje a necessidade é que a conduta ela seja dolosa. E, inclusive, isso foi objeto de análise pelo STF, né, essa constitucionalidade de se exigir necessariamente uma conduta dolosa para que o ato de improbidade, para que o ato seja considerado um ato de improbidade. E o STF ele já falou que essa necessidade ela é constitucional. Tá? Essa necessidade da responsabilização subjetiva para responder por improbidade administrativa, ela aparece prevista para a gente numa decisão lá no informativo 1065. O informativo 1065 do Supremo Tribunal Federal, o STF fala que no caso da improbidade administrativa, essa responsabilização ela é subjetiva. Cuidado para não confundir a história da responsabilidade objetiva do Estado com essa necessidade da responsabilização subjetiva na improbidade administrativa. Porque na improbidade administrativa é necessária a comprovação do dolo. Entendida essa questão da conduta, a gente vai para um próximo ponto, que são os sujeitos passivos do ato de improbidade. Quando a gente fala dos sujeitos passivos do ato, a gente vai analisar quem é que sofre atos de improbidade administrativa. E esses sujeitos passivos do ato, as pessoas que podem vir a sofrer atos de improbidade, estão previstos para a gente também no artigo 1º, nos parágrafos 5º a 7º. E aí, lá no parágrafo 5º, no 6º e no 7º, nós vamos ter 3 espécies ou 3 âmbitos ali de entidades que podem sofrer atos de improbidade. Primeiro, a administração direta e indireta de todos os entes federativos. Então, se você, delegado ou delegada de Polícia Civil do Estado de São Paulo, comete um ato de improbidade contra o Estado de São Paulo, né, atuando dentro do órgão da administração direta, você vai responder por um ato de improbidade administrativa, porque a administração direta e indireta de todos os entes federativos podem sofrer esses atos de improbidade. Além deles, nós temos também previstos em lei a entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo. Eu chamo essa entidade privada de entidade privada bis, que recebe benefício, incentivo ou subvenção. São aquelas entidades privadas que recebem algum tipo de ajuda da administração pública, mas não necessariamente dinheiro, não necessariamente um repasse do erário. Então, essas entidades que recebem subvenção, benefício ou incentivo, elas também podem vir a sofrer atos de improbidade administrativa. E, por fim, a que é mais cobrada em prova, que é a entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra para o seu patrimônio ou receita anual. Então, aqui a gente tem aquela entidade privada que recebe a ajuda do erário, que recebe um repasse de verbas públicas, né, que recebe, de alguma maneira, um dinheiro para o seu patrimônio ou para a sua receita anual. Essa entidade privada, ela também pode sofrer atos de improbidade administrativa. Só que na lei, a gente tem, nesse caso, uma limitação com relação à aplicação de sanção. De acordo com a lei, nesse caso, né, quando o ato de improbidade é praticado contra essas entidades privadas que recebem ajuda do erário, o ressarcimento de prejuízos, ele fica limitado à repercussão do ilícito
sobre a contribuição dos cofres públicos. Então, se alguém pratica um ato de improbidade contra essas entidades que recebem a ajuda do erário, essas entidades, esse ato, ele vai ser passível de uma ação de improbidade administrativa, a pessoa pode vir a ser condenada pela prática do ato de improbidade, mas quando o juiz ele for aplicar as sanções, o ressarcimento do prejuízo, ele fica limitado só ao que saiu dos cofres públicos, tá certo? Essa é a regra que nós temos, que mais aparece em prova, né? Que é justamente essa necessidade de limite dessa aplicação do ressarcimento desse prejuízo. Tranquilo? Entendido quem é que sofre atos de improbidade, a gente termina esse nosso bloco falando dos sujeitos ativos do ato de improbidade. Quando a gente fala dos sujeitos ativos do ato, nós estamos falando de quem pratica o ato de improbidade administrativa. E aí nós vamos ter 2 artigos na lei que trazem essas pessoas que praticam atos de improbidade. O primeiro deles, que é o principal, é o artigo 2º, que vai trazer para a gente os agentes públicos. Então, os agentes públicos, em um sentido amplo, eles são aquelas pessoas que praticam atos de improbidade administrativa. Quando eu digo que é um sentido amplo, eu estou dizendo que é um sentido amplo por quê? Porque ele vai abarcar qualquer pessoa que exerce uma função pública. Então, vai ser considerado agente público qualquer pessoa que exerce uma função pública, seja de que maneira for, seja de forma remunerada, seja sem remuneração, seja de forma temporária, de forma permanente, do jeito que for. Se alguém exerce uma função pública, essa pessoa ela vai ser considerada agente público. E aí ela pode vir a praticar, portanto, um ato de improbidade administrativa. Inclusive o agente político. Inclusive o agente político, e ele inclusive aparece já expressamente lá no artigo 2º, ele pode responder por um ato de improbidade administrativa. Por que eu estou chamando a atenção do agente político, pessoal? Porque existia, há um tempo atrás, uma discussão com relação à possibilidade ou não do agente político responder por improbidade administrativa. Porque muitas vezes essa conduta do agente político, que se enquadra como improbidade administrativa, também se enquadra como crime de responsabilidade. E aí a discussão era se seria ou não bis in idem ele responder nessas 2 esferas ao mesmo tempo. E aí o STF, antes mesmo dessas alterações da Lei 8429, ele já tinha falado que sim, que o agente político poderia responder por improbidade administrativa. Essa decisão do STF, ixi, apaguei sem querer, mas essa decisão do STF, nós temos ela lá no informativo 901 do STF e temos também uma decisão mais recente no informativo 1105. Então, os agentes políticos, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, podem sim responder por improbidade administrativa. De acordo com o STF, o agente político ele se submete a um duplo regime sancionatório. Se a conduta dele se enquadra tanto como um ato de improbidade quanto como crime de responsabilidade, ele vai responder nas 2 esferas. A única exceção que o STF traz, e que é importante a gente lembrar para sua prova, é o presidente da República. O presidente da República ele não vai responder por improbidade administrativa, ele responde só pelo crime de responsabilidade. Agora, os demais agentes políticos respondem tanto por improbidade quanto por crime de responsabilidade, se for o caso. Tá certo? E além dos agentes públicos, né, que estão previstos para a gente no artigo 2º, nós temos também o artigo 3º, que traz para a gente o particular, ou seja, aquela pessoa que não é agente público. E vai responder também por improbidade administrativa, que é aquele particular que induz ou que concorre dolosamente para a prática do ato de improbidade. Se eu tenho um particular, uma pessoa que não é agente público, que induz de forma dolosa o agente público a praticar um ato de improbidade, ele também vai ser réu na ação de improbidade administrativa, ou da mesma maneira se eu tenho um particular que concorre dolosamente para a prática do ato de improbidade. Então, se eu tenho um particular que induz ou concorre dolosamente para a prática do ato de improbidade, ele também responde como réu na ação de improbidade. Cuidado que no texto antigo da lei, ele falava do particular que se beneficiava simplesmente, direto ou indiretamente pelo ato. Esse não aparece mais, esse não responde mais por improbidade. Para que o particular ele responda na ação de improbidade, ele tem que ter induzido ou concorrido dolosamente para a prática do ato.